Oi, olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala galera, vídeo novo se iniciando, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Jovem diz que fez um pacto com capiroto, com coisa ruim e tudo na sua vida começou a dar errada. Perdeu o namorado, foi rebaixada no emprego, começou a acontecer vários acidentes com ela, tudo começou a dar errado na sua vida. Vamos lá no caso, foi a Pamela que diz que fez o pacto, que vendeu a alma pro Tinhoso. Agora ela vai explicar como tudo começou a dar errado na sua vida, quais os motivos. Vendi minha alma pro Tinhoso, peguei fogo, perdi todas as minhas roupas, perdi o meu relacionamento, o meu emprego de 4 anos, fui trabalhar no mercado, tendo formação e ganhando pouco. Sofri um acidente de moto que quebrou meu tornozelo. Tudo depois que vendeu. Aí começou a acontecer. Tudo começou a dar errado na sua vida, vários acidentes amoroso, o emprego, nada deu certo. Fora vários mini acidentes e tombos que eu tomava enquanto eu estava com meu ex-namorado da época, que era um pau no cu, e eles estavam tentando me avisar. Oxi, Oxai começou a descobrir os podres do ex-namorado. E se você tem curiosidade pra saber se ele vai vir cobrar esse pacto, falta 68 dias pro meu aniversário de 28 anos. Então já me segue pra acompanhar o conteúdo pra ver Aí ele vem buscar quando fizer 28 anos, é isso? como que vai ser esse babado. Em 2021 eu encontrei uma bruxa dentro do meu trabalho, e essa bruxa, ela meio que me levou pra ler tarô, coisa que eu já fazia desde 2012, mas só pra mim, e me mostrou um mundo completamente diferente do que eu via. Ela fez o que todos os terreiros, todos os pais de santo que eu passei, todas as pessoas que eu busquei entendimento, deveria ter feito, mas ela fez com mais sabedoria e a pactuação deu resultado. Não, no caso, ela abriu os caminhos, os olhos para novos horizontes, conhecer novas coisas. Foi isso. Ai, mas com tudo isso de ruim que você falou, como que você pode falar que deu resultado? Deu resultado. Já estava preparada e eu já sabia que tudo isso ou coisa pior poderia acontecer. Eu já tinha uma estabilidade profissional, estava numa empresa há 4 anos, só que era uma empresa que não tinha expectativa de expansão. Eu não tinha como crescer. Ela me pegou, levou pra casa dela, fez uma leitura de tarô comigo, e dentro dessa leitura, ela deixou bem claro que eu não poderia conversar com o meu namorado da época. Ela já tinha identificado quem aquela pessoa era e como aquela pessoa agia, por trabalhar com tarô há muito tempo, por já ter essa vivência, e ela não queria que ele ficasse sabendo. A gente foi em algumas giras junto, eu e ele, mas deixei em off as situações que era só eu e ela, e meio que a gente fez alguns encontros ali só entre mulheres pra poder desenrolar a pactuação. Mas não, ele não participou de nada disso. Ele não participou. É isso que ela tá querendo dizer. Ela já era mameto, ela já tinha, né, uma experiência dentro da quimbanda, dentro de magia negra, que era uma experiência que eu não tinha, porque até então eu só estudava, eu tinha várias iniciações do lado espiritual de direita, né, Era que era uma leiga que não sabia da experiência, sabia só o teórico. É isso. banda, candomblé, tarô, alguns cursos, assim, de Rubens Saraceni, que eu fui atrás, mas nada muito pesado. E ela foi o mais próximo que eu consegui ali. Então, no dia que a gente combinou o pacto, eu menti pro meu namorado da época e fui encontrar com ela falando que era alguma coisa do trabalho, porque eu tinha subido de cargo e tudo mais. Mas, na verdade, a gente já estava com tudo pago, todas as oferendas feitas para poder fazer a minha pactuação. A pactuação foi bem bonita, foi bem tranquilo, teve sim corte, teve sim, né, que fazer uma oferenda maior, porque não é algo tão simples. A princípio, eu fui mandada embora, meu relacionamento estava muito ruim. Ela botou fogo nas minhas coisas e eu não Botou questionava. fogo nas coisas, mas como assim? Eu sabia que aquilo era movimentação, por mais que estava sendo movimentações ruins. Que na verdade não eram ruins, só estavam me colocando no meu lugar, o lugar onde eu deveria seguir o meu rumo. Peraí, tá dizendo que tudo devia acontecer como se fosse uma libertação das coisas ruins na tua vida, é isso? Nessa época eu tinha acabado de ser diagnosticada com TAG, pra quem não sabe, transtorno de ansiedade generalizada. Eu já tinha fobia social, não saía de casa, eu só trabalhava e ficava em casa, trabalhava e ficava em casa. E mesmo nessa rotina eu conseguia atrair muito homem narcisista na minha vida. Eles parece que me reconhecia, sabia dessas questões, mesmo antes de eu saber, e eles abusavam disso. E não só relacionamentos, mas amigos também, que se aproximaram da época, amigos, eram assim, e por cegueira, por Tinha dedo podre pra escolher os homens quando aparecia, é isso?
tá focada demais em um futuro, mas completamente com medo e cheia de trauma, eu não conseguia me movimentar. O pacto, ele foi decisivo pra mim conseguir me liberar de todos os traumas e dar continuidade no meu tratamento psicológico, porque foi o que me libertou durante esse processo. Tudo isso aconteceu e eu não fiquei desempregada há muito tempo, comecei a trabalhar em um lugar e esse lugar, ele destruiu o meu psicológico, porque eu já tinha uma certa formação acadêmica, eu já tinha ido atrás de muita Já coisa. estava acostumada com outros ares, porque estudou, tinha formação acadêmica, aí teve que se rebaixar para um local que não era o seu, que você não estava acostumado. Aí sofreu. E esse lugar que eu estava trabalhando era um lugar que eu recebia um salário mínimo, um mercado, pra trabalhar fazendo coisa que não era pra mim estar fazendo, de tanto estudo que eu tinha, sabe? E aquilo me aterrorizava, me arregaçava por dentro. Só que as pessoas que eu fui conhecendo no meio do caminho foram pessoas que me ensinaram a como olhar pra vida de uma forma diferente. Eu precisei conhecer essas pessoas pra mim conseguir mudar a minha visão, mudar a forma como eu era e como eu agia. Então tudo isso teve um porquê, teve uma movimentação. Um baque na vida para experimentar novos ares. Na verdade, isso já ia acontecer. Eu costumo falar que ela me colocou exatamente no fundo do poço pra mim conseguir ver que o fundo do poço às vezes nem é o fundo do poço. Às vezes aquele lugar que a gente tá é o auge da vida de alguém e a pessoa está completamente feliz com aquilo. Que o que importava era você ter a sua autossuficiência. E eu comecei a correr atrás disso. As minhas crises de ansiedade nessa época era muito forte, era todos os dias, eu fazia uso de medicação. Ela falou também que eu iria precisar de outro sacrifício além daquele, que seria um sacrifício mais emocional. Ela queria que eu sacrificasse um réptil. Eu não tenho mão de corte. E eu deixei isso muito explícito pra ela, que se dependesse de mim pra matar um bicho, eu não faria, porque eu não faço e não vou fazer. Mas ela deixou claro que ela faria isso de forma natural. Que ela iria trazer esse animal pra mim, que esse animal ia ser acolhido, que esse animal ele iria ficar o tempo suficiente na minha vida pra sugar aquelas energias que era vinculada a mim, que a gente não conseguiria fazer em uma noite só. Ele ia te purificar todas as energias negativas, ele ia absorver para limpar o ambiente, o ar. De um tempo, e que após isso, esse animal ele iria falecer e levar essas energias então. E aí a gente acordou dessa forma, mas ela deixou explícito que se eu não obedecesse, se eu não fizesse as coisas, eu iria apanhar bastante ali até É isso? eu entender o que ela queria falar pra mim. Eu trabalhava nesse mercado e do nada chegou um cara falando que ele tinha filhote de cobra pra doar. Que ele ficou sabendo que eu gostava de animais exóticos. E se eu não queria uma cobra? Eu tinha animais exóticos, mas não eram répteis. Eu não tinha esse negócio com réptil porque eu gosto muito de rato. Vamos lá. No caso, por acaso, o rapaz ficou sabendo que você gostava de réptil. Então ele perguntou, por acaso, por ironia do destino. Então eu não gosto de dar o alimento pro réptil, por isso que eu não pego. Mas, como eu já sabia da pactuação e tudo mais, eu aceitei o presente e entendi que aquilo era uma movimentação daquele ritual que a gente tinha feito. Fiquei com o animal durante um tempo. Esse animal ele não sobreviveu muito tempo, ele ficou um mês ali comigo. Depois de um mês ele fugiu e eu encontrei morto na minha casa. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, então eu já estava ali preparada para aquilo. Depois que essa cobra faleceu, eu consegui uma oportunidade de emprego em um escritório muito bom, que era na área que eu trabalhava antes, só que eles estavam me oferecendo um cargo que não era o cargo que eu tinha, mas já era um cargo melhor do que onde eu estava, porque era um trabalho de escritório, era um trabalho que podia trazer reconhecimento para a área que eu gostava, ia me permitir fazer a faculdade na onde eu queria de fato e me enquadrar, né, enquadrar ali o meu currículo para de acordo com o que eu gostava e não o que eu tinha feito, porque eu cheguei a estudar várias coisas, mas nada que eu gostasse. As minhas entidades foram tão perspicazes que a pessoa que me entrevistou foi um homem que ele olhava pra mim, os olhos dele brilhavam, já dava pra ver que ele precisava de mim na equipe dele. Não, mas no caso, poderia ter sido porque o teu currículo, mulher, é muito bom, tu é estudada, tu já trabalhava na área, aí ele ficou interessado pelo teu currículo, pode ter sido isso. Ele gostou muito de mim, ele também tava no auge da carreira dele, tava bem no comecinho, apesar de ser mais novo do que eu já sabia que a vaga era minha por causa da forma como ele tava agindo comigo. Quando eu cheguei em casa pra falar pro Pelo meu currículo, pelo currículo. falecido, que essa pessoa tinha ficado super feliz e que eu tinha certeza que a vaga era minha, ele conhecia esse cara. E eu tinha fobia social, eu não saía de casa, mas aquele cara que me entrevistou, ele era dono de uma baladinha daqui da cidade. E ele Para aí, tu tá dizendo que ele conhecia a movimentação do teu ex-namorado, é isso?
conhecia muito bem o meu ex. E dava rolês nos mesmos lugares que esse meu ex. E esse cara, ele no começo, ele se afastou de mim, porque ele já sabia que ele já tinha percebido que eu não sabia quem que era a pessoa que estava do meu lado, mas ele não queria se intrometer. Só que a pessoa que estava do meu lado começou a entrar em estado de surto, porque eu estava trabalhando com esse cara. Ele Não, não fale com esse teu chefe, ele sabe de tudo que eu faço, os contatinhos, é isso? sabia que esse cara ia me contar as coisas que ele fazia, porque eu não conseguia sair por causa da minha condição psicológica, mas o meu chefe, que era esse cara, ia nos rolê e acabou hablando, né, com o tempo, me contou ali Via tudo que teu namorado fazia, com o que ele andava, o que ele aprontava, era isso? coisas que eu não conseguia imaginar, porque a pessoa que eu conheci mentiu pra mim, desde o começo, mentiu idade, mentiu tudo. E aí que acabou o meu relacionamento. Eu consegui entrar, né, ter um salário melhor, um emprego melhor, mas o meu relacionamento foi pras cucuia. Eu sofri um pouco, sofri um pouco. Foi muito difícil pra mim, foi muito difícil pra mim. Só que eu já tava sabendo que aquelas movimentações era da pactuação, era só questão de eu confiar. Ainda não conseguia sair de casa, porque a fobia social, ela me tomava. Movimentações da minha vida trouxeram pessoas que me ajudavam a me descobrir nos lugares, sabe? Aí nos locais e tudo mais. Tudo entre eu fazer o pacto e conseguir esse emprego foi mais ou menos 1 ano e meio que isso aconteceu. Na minha vida, foi um ritual que abriu a minha cabeça, fez com que eu tivesse o entendimento do que eu estava vivendo. Logo em seguida desse ritual, eu sofri um acidente. Por quê? Eu já estava tendo a oportunidade de abrir uma empresa, de ir trabalhar para mim própria. Eu já tinha tido oportunidades de assumir a responsabilidade de uma clínica de reabilitação. Desde pequena, eu sabia que a minha missão de vida era ajudar outras pessoas em algumas questões. Questões de repetição de ciclo, questões de vícios, questões familiares que não se resolvia. Ajudar o próximo, estudou e já estava planejando. Eu percebia que as pessoas que entravam na minha vida, de uma certa forma, elas se ajustavam. Só que eu não conseguia enquadrar isso em uma profissão. Eu não queria ser psicóloga na época, eu não queria estudar isso, mas eu queria estudar resultados. E foi o que eu fiz. Eu estudei a minha vida inteira para poder fazer com que pessoas gerassem resultado financeiro dentro de empresas para gerar lucro. Só que hoje em dia eu aplico isso no tarô individualmente. E sim, eu cheguei a assumir essa casa de reabilitação durante um período. Gente, não precisa fazer pacto pra ter essa explosão psicológica, tá? Só precisa ter um acompanhamento de uma pessoa certa que faz com que a sua cabeça comece a olhar pra pontos que a gente não tá acostumado. É por isso que é muito necessário você adotar uma bruxa. Eu adotei uma bruxa e a minha vida mudou da água pro vinho. Adote você também. Quem sabe eu não sou essa bruxa que pode fazer a sua vida mudar da água pro vinho também. Foi assim que, depois da pactuação, em menos de 2 anos, a Lilith conseguiu com que a minha vida se estruturasse, a minha cabeça explodisse e eu conseguisse ter ali a minha liberdade financeira, que foi o que eu pedi pra ela. Ela conseguiu me trazer uma empresa e a possibilidade de trabalhar aqui com o TikTok e ser uma criadora de conteúdo com a possibilidade de oferecer leituras de tarô e auxílio para questões pessoais e profissionais das minhas consulentes. Bom, galera, conclusão do vídeo. A maioria das vezes o destino cria as oportunidades do emprego, de uma entrevista, de vida, de terminar um relacionamento. Tudo vai acontecer natural, mas se você não tem paciência, muitas das pessoas se apegam à religião, que acham que a partir do momento que você entrou ali vai mudar a sua vida, o que já ia acontecer. Você acha que o momento é supostamente porque você está na religião, só vai mudar a sua vida quando você estiver lá, mas a vida acontece naturalmente, tudo vai mudando, depende da sua cabeça, se você tem paciência de esperar ou não. Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todo dia, meio-dia, às 19 horas e às 21, e deixe seu comentário, que é muito importante para ajudar o canal a crescer.